E nós vamos falar agora sobre a Polícia Federal, meu amigo, que diz que quer abrir um novo inquérito para investigar, sabe o quê? As pessoas que denunciaram a Polícia Federal por ter falsificado a entrada do CBP do Felipe Martins lá nos Estados Unidos. Olha que coisa. Pois é, meu amigo, vai investigar todo mundo, vai botar todo mundo no inquérito. Quem criticou, não pode criticar a Polícia Federal, meu amigo. A gente está regredindo para os tempos de Stalin, né? Viramos a União Soviética aqui com Stalin mandando. Quem critica o governo, meu amigo, está atacando as instituições e não pode, cadeia. Se não for coisa pior, né? Bom, a Polícia Federal quer um novo inquérito contra advogados e jornalistas que criticaram a prisão do Felipe Martins. Vocês lembram que quando o CBP, né, o Customs and Border Patrol, né, a imigração americana lá, né, emitiu um comunicado dizendo que o Felipe Martins não tinha entrado nos Estados Unidos e que era um absurdo o Alexandre de Moraes ter usado essa informação para o inquérito e coisa e tal, porque havia um erro e coisa e tal, o Alexandre de Moraes ele deu um prazo de 5 dias para a Polícia Federal explicar o que aconteceu. Afinal, o que aconteceu? Qual que é a lógica disso daqui, né? E aí a Polícia Federal respondeu em ofício ao STF. O delegado Fábio Shor, olha, quem mais seria, né? Afirma que críticas à investigação seriam usadas para descredibilizar as autoridades. Isso daí, fake news, não... Porque o CBP tá fazendo fake news. Eu não duvido nada, cara. Eles vão acusar os Estados Unidos de estar conspirando contra o Alexandre de Moraes, porque, afinal, né, não, se tá criticando o Alexandre de Moraes, se tá falando alguma coisa, porque é contra o Alexandre de Moraes. Estão descredibilizando o Alexandre de Moraes. Aqui, ó, a Polícia Federal enviou nessa segunda-feira, dia 20, um ofício ao ministro Alexandre de Moraes do STF, em que associa críticas à condução da Operação Tempus Veritatis a uma suposta milícia digital. Ou seja, o que eles estão dizendo é que o problema não é o fato do pessoal ter inventado do nada uma entrada do Felipe Martins lá nos Estados Unidos, ter prendido ele por vários meses, alguns dias em solitária, para tentar extrair dele a todo custo uma confissão ou uma delação premiada, né? Ou seja, um procedimento que é tortura, é considerado tortura em qualquer legislação. Ou seja, o problema não é esse. O problema é a gente estar criticando. Não pode criticar. Se você critica, você descredibiliza as autoridades. Em que tipo de regime você acha que as autoridades não são criticadas? Exatamente, em ditaduras. Aqui, ó. Em vez de se restringir a esclarecer a origem do dado, a PF ampliou o conteúdo e sugeriu a abertura de um novo inquérito ao alegar que as críticas públicas à investigação estariam sendo usadas para descredibilizar a prova. Como pode criticar, gente? Não pode. Não pode criticar nós, não. Não pode. A gente é autoridade. Autoridade não pode ser criticada. Olha só, não duvido nada que o Alexandre de Moraes vai acatar isso daqui, tá? Porque você sabe que o Alexandre de Moraes acha a mesma coisa. Não pode criticar o Alexandre de Moraes. Todo mundo que critica o Alexandre de Moraes entra nos inquéritos aí, pô. É exatamente isso. Segundo o ofício, a PF teria identificado um registro migratório em nome de Felipe Martins no sistema da Customs and Border Patrol, órgão do governo americano, referente à data de 30 de dezembro de 2022, o tal do registro fraudado. Então, que eles estão dizendo, olha só, a gente achou isso aqui do nada, né? Fomos lá, olhamos, tava lá o registro e foi com isso que a gente fez a acusação contra o Felipe Martins, né? Se o Alexandre de Moraes queria botar a culpa para a PF, beleza, né? Aí tem que ver quem é que alterou, quem é que incluiu esse registro lá no CBP, né? A informação teria sido utilizada a partir da consulta ao site do Departamento de Homeland Security, utilizando dados públicos. Agora, o problema é o seguinte, porque se você entra nesse site da CBP, o primeiro aviso que ele coloca é, olha só, isso não pode ser usado para questões judiciais. Então, ou seja, mesmo com isso, apenas com essa informação que a Polícia Federal deu aqui, já descaracteriza a coisa toda, já bota a PF numa situação complicada. E o Alexandre de Moraes também, né? O Alexandre de Moraes decidiu a coisa, prendeu o Felipe Martins com base nisso, né? A informação teria sido obtida a partir de consulta ao site do Departamento de Homeland Security, o DHS, utilizando dados públicos e reforçada por elementos encontrados nos arquivos de Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro. Por quê? Parece que havia uma lista das pessoas que pretendiam viajar nesse voo e que constava o Felipe Martins dessa lista que estava no celular do Mauro Cid, mas não era a lista final, era uma lista que foi em algum momento, estava essa lista lá e depois ela foi descartada e outra lista foi feita, né? Ocorre que o próprio CBP publicou no dia 10 de outubro uma nota oficial reconhecendo a inserção indevida de dados no sistema, o que trouxe à tona a hipótese de adulteração de registros migratórios, né? De acordo com o texto da Polícia Federal, integrantes da comitiva presidencial teriam se aproveitado do procedimento migratório diferenciado aplicado a chefes de Estado para simular uma falsa entrada do Felipe Martins em território norte-americano. Mas peraí, para que eles fariam isso?
Para pra pensar, qual que seria a lógica da comitiva presidencial falsificar uma entrada do Felipe Martins dos Estados Unidos? Porque a verdade é a seguinte, o Felipe Martins poderia ter viajado naquele momento. Ele não era procurado naquele momento, ele não estava sendo acusado de nada naquele momento. Ele poderia ter ido nessa viagem. É que ele desistiu de ir. E de novo, mas tentaram fingir que ele estava indo para lá, porque ele iria para outro lugar e não sei o que lá. Não, mas ele pegou uma viagem de Brasília, comprou uma viagem de Brasília no nome dele, tá lá da TAM, pegou um avião da TAM, foi para Ponta Grossa, no Paraná, onde ele estava, onde ele foi encontrado pela polícia. Ou seja, não tem lógica nenhuma ele ter simulado ir para os Estados Unidos, não faz sentido absolutamente nenhum. Qual seria a lógica disso, né? Esse argumento, porém, levanta um dilema, como diz o pessoal da Oeste aqui. Se os registros foram de fato manipulados, implicaria o envolvimento direto de estruturas do governo dos Estados Unidos. Caso contrário, a inconsistência repousa na falta de diligência da PF ao adotar como prova uma simples consulta pública ao site norte-americano. O ponto mais sensível do documento, porém, está no penúltimo parágrafo da segunda página, em que o delegado Shore afirma: não se pode esquecer, esquecer, tá? Não se pode esquecer que essa circunstância envolvendo a prisão de Felipe Martins tem sido utilizado como prática de novas ações de embaraçamento. A metodologia observada ostenta semelhanças com a atuação da milícia digital investigada no inquérito 4864, em especial pela utilização da internet para propagação de informações falsas. Que informação falsa? Que o Felipe Martins não foi para os Estados Unidos? Todo mundo sabe que ele não foi. Que o CBP avisou uma nota que era falso isso? Todo mundo sabe que o CBP fez essa publicação. Qual a informação falsa, né? Enfim, aqui, ó, aí ele fala que o Fábio Shore tá chateado também, não porque tem que, olha só, informações falsas por meio de influenciadores digitais e até mesmo de advogados que possuem posição de autoridade perante o público de interesse. Ou seja, tá mandando o chiquine, tá botando o chiquine na parada aqui, ó. Olha a merda, né? Empregar o termo milícia digital a descrever o comportamento de advogados e comunicadores que contestam as investigações, a Polícia Federal amplia o conceito originalmente usado para o STF para se referir à rede de desinformação. Ou seja, basta criticar a Polícia Federal, criticar o STF e pronto, é desinformação. Não, fake news! Falou que a careca do Xandão não é lustrosa? Não, fake news, é linda a careca do Xandão, uma coisa maravilhosa ali, pô. Olha que absurdo isso, né? Aqui, ó, tá aqui a defesa do Felipe Martins se manifestou também, é lógico que é um absurdo isso tudo aqui, vamos ver o que vai acontecer nessa história, mas eu tô achando que o Xandão tá se afundando ainda mais nisso daqui. Ao abraçar, se o Alexandre de Moraes abraçar esse relatório da PF, é mais uma evidência clara de que ele tá entrando pelo lado da ditadura, pelo lado da repressão absurda, do lado da perseguição. Aí você pode falar assim, mas e daí? Ele tá perseguindo todo mundo há um tempão e nada muda, e ninguém consegue mudar, e ele tá lá e ninguém tira de lá. Mas a cada momento que passa, a cada passo errado desse que dá, mais gente se levanta, mostrando que só tem coisa errada nessa história, né?